Minha Mãe Maria Santíssima, Rainha de Misericórdia, vinde em auxílio destes vossos filhos pecadores e dai-lhes a graça de acolher com frutos a palavra do vosso Filho unigênito Jesus. E a mim, vosso indigno servo, anunciá-la com alegria. Amados irmãos e irmãs, nosso evangelho de hoje traz uma imagem que é muito cara a nós, católicos, Esse evangelho desta barca, todos os evangelhos trazem essa imagem, E para nós não precisa estudar muita coisa, não precisa fazer muito esforço. A gente olhar para esse evangelho e enxergar nesta barca a igreja. Esta barca é a igreja. E nesta barca, isso nos dá uma tranquilidade também de enxergar que é uma barca onde Cristo está presente. Não é simplesmente a barca da igreja, é a barca da igreja de Cristo. E o Evangelho traz uma série de detalhes que vão como que ajudar a gente a entender a profundidade dessa grande verdade, Primeiro, entrar nesta barca é uma escolha nossa, não é uma obrigação. Então o Evangelho começa dessa forma, Jesus fazendo um convite. Vamos para outra margem. Vamos. Você quer ir? Vamos. Ele não é imperativo, como em vários evangelhos ele é. Tem evangelhos onde Jesus manda, Ide por todo mundo, pregai a todos o evangelho, batizai a todos. Isso é um mandato, Hoje não tem mandamento, é um convite. Vamos. Estamos aqui, precisamos chegar a outra margem. Vamos. Ele convida os discípulos, Então, entrar nesta barca é uma escolha sua. Você decide se você quer entrar ou não. E o Evangelho já nos abre também um panorama, dizendo que haviam outras barcas ali com ele, Então já é uma outra verdade que aflora, Não é só a barca de Jesus que está atravessando este mar. Existem outras barcas, mas ele só está em uma dessas barcas. Somente uma. Então é bom entender que a igreja de Cristo é igreja de Cristo, não por causa de nós, por mais que nós façamos parte da igreja de Cristo, Mas existe algo que é essencial a esta barca para que ela seja a igreja de Cristo, e é a presença de Cristo, não é a nossa. Então, às vezes a gente pode se achar muito importante, na igreja, talvez você faz alguma coisa muito importante, eu posso começar a me achar, eu sou o pároco de Santa Teresinha do Menino Jesus, Esse povo precisa de mim, a igreja precisa de mim, Se Deus na sua ira, de repente, mandar um raio e me rachar no meio, não vai mudar nada na vida da igreja. Paróquia Santa Teresinha vai continuar do mesmo jeito, vai ter que dar uma remendada aqui no forro, Mas vai continuar do mesmo jeito. Vocês vão continuar católicos do mesmo jeito. E a vida segue do mesmo jeito. Então, a igreja não precisa de mim. A igreja não depende de mim nem de você. A igreja depende deste que é a cabeça dela, A igreja depende de Cristo. E se Cristo não está nessa barca, nós podemos estar todos lá pulando e saracoteando, mas não é a igreja de Cristo. É Cristo que determina se esta barca é a igreja dele ou não. Então essa verdade tem que ficar clara no nosso coração. Uma vez que a gente entende que a barca é a igreja de Cristo, que nós podemos entrar ou não, é uma escolha nossa. Ele nos convida, não nos obriga. Mas agora é importante entender que essa igreja de Cristo, e os evangelhos são uníssonos em trazer essa verdade, ela se encontra numa circunstância muito singular. A igreja de Cristo, enquanto barca, está numa tempestade. Então a tempestade aí assusta os discípulos ficam lá um pouco temerosos, e o mais chocante na tempestade é a atitude de Jesus. Então, o que Jesus está fazendo na tempestade? Dormindo. Não era um Titanic, gente, era uma barquinha.
Sabe essas que vocês usam aí na Serra da Mesa para pescar os tucunaré, sabe? É daquela, só que de pau. Não tem telhado, não. Então, como é que um cara dorme numa tempestade dentro de uma barca? Eu não dou conta de dormir dentro de um carro, se estiver chovendo e se tiver outro dirigindo. Eu já fico ali. Agoniado, né? Um cara na chuva, dormindo. É uma imagem muito forte, que nos lembra uma outra situação onde os discípulos também estavam desesperados e Jesus estava impávido, quieto, sem se mexer, né? A barca na tempestade, Cristo dormindo, quieto, os discípulos desesperados, é a igreja de Cristo na cruz. Este aqui foi o lugar onde Cristo ficou, num madeiro, quieto, parado, sem se mexer. E os discípulos lá angustiados, desesperados, né? E qual era a sensação dos discípulos diante dessa estaticidade de Jesus, né? Nós perdemos a batalha. Cristo é um fracassado. Cristo perdeu. Cristo não se importa. Cristo poderia ter feito diferente. E é essa atitude hoje deles diante dessa estaticidade de Jesus, né? Jesus lá dormindo na barca, né? Estamos perecendo, vamos morrer. Tu não te importas, tu não vai fazer nada, né? Então esse chilique dos discípulos, né? Diante de um Cristo estático, né? É muito bom lembrar que ele aconteceu de novo. E aconteceu aqui, no Calvário, né? Quando diante daquilo que aos olhos dos discípulos era o fracasso, eles se revoltaram contra Jesus, né? Amados irmãos e irmãs, vamos nos recordar da nossa fé, né? A cruz não é a derrota de Cristo. E nem a ressurreição por si só é a vitória de Cristo. Para nós católicos, a vitória de Cristo se dá na cruz, não é na ressurreição. A ressurreição, ela simplesmente explicita, transborda a evidência de que Cristo venceu, mas a vitória dele se dá na cruz. Tanto é que é na cruz que ele diz, tudo está consumado. Não é depois que ressuscitou, é na cruz. E ao ressuscitar e aparecer, ele faz questão de aparecer com os sinais da cruz, para deixar bem claro que estas são as medalhas. Não é o brilho, são as chagas da cruz. Então, para nós, a vitória se dá na cruz. E quando a gente entra na barca de Cristo, é importante que a gente se recorde, isso não pode sair da nossa cabeça, a barca é dele, não é sua nem minha, nem do bispo, nem do papa, é dele, a barca é dele. E quem manda nessa barca é ele. E essa barca vai para onde ele quer, e faz do jeito que ele quer. E você fica na barca se você quiser. Porque a gente entra na barca e a barca começa a singrar por um mar revolto, né? A gente está vendo Jesus indo para um lugar assim meio estranho, né? Jesus, meu trem está meio preto pro lado de lá, e está escuro, hein? O negócio que ele vai pegar, hein? Tá mais clarinho pro lado de cá. O senhor não acha melhor a gente singrar pro lado de cá? Não, acho que vamos por aqui, né? Meu amigo, a barca é minha. Eu quero ir para lá. E aí, de repente, a gente se lembra que Jesus era carpinteiro, né? Não era pescador, né? Pescador era Pedro, né? Aí, será que esse trem não vai dar ruim, não? E aí, de repente, a gente se vê no meio da tempestade, né? O trem quebrando. Ah, meu Deus do céu, tá dando tudo errado. Ah, olha como é que tá a minha vida. Ah, olha o que está acontecendo com fulano. Ah, mas será que Deus não vai fazer nada, não? E tudo e tal, mas... Esse chilique, né? Essa postura dos discípulos que vai como que se perpetuando no nosso agir, né? Amados irmãos e irmãs, é necessário então que Cristo se levante, né? E seja duro conosco, né? E grite conosco e diga, quem que é o dono disso aqui? Quem que é o dono dessa barca, né? Quem é o Senhor? Quem é Deus, né? Quem sabe mais? São vocês? É você ou sou eu? Ah, não, mas eu acho que ia ser muito melhor se fosse por aqui. Ah, não, eu acho melhor que se não acontecesse assim. Ah, não, se eu podia resolver isso aqui. Tá, mas... E se eu quiser que você perca agora essa pessoa que é tão importante para você? E se eu quiser que você continue nessa enfermidade? E se eu quiser que você sofra mais um pouco nisso aqui? A barca é minha. Eu sei o que é melhor para você. Eu sou Deus. Não é você que sabe o que é melhor.
Eu, como Deus, estabeleci que o processo de salvação passa pela cruz. E quando nós enfrentamos a provação e a angústia, nada mais é do que nós chegarmos aos pés da cruz e escalarmos a cruz. Cristo quer que passemos pela cruz. Cristo não morreu na cruz para que a gente vivesse uma vida mansa, não. Ele foi o primeiro episódio. Nós precisamos continuar até o final da temporada. A cabeça foi crucificada, mas agora os membros também precisam ser crucificados. Então eu e você também, se quisermos alcançar a salvação, vamos passar pela cruz. E quando chegamos à cruz e começamos a escalá-la, amados irmãos e irmãs, para nós católicos, isso é uma alegria muito grande. Porque a gente levanta os olhos e olhamos para a cruz e as nossas cruzes, elas não estão vazias. Elas não são um pedaço de pau ali pregado um no outro. A nossa cruz tem alguém nela, tem Cristo. E como somos criticados por isso, né? Vocês ficam aí com essas cruzes, com Jesus morto, esse Jesus derrotado, a cruz está vazia, Cristo está vivo. Sim, Cristo venceu. Mas Ele ainda aguarda na cruz, a mim e a você. Para que nós possamos chegar aos pés da cruz e levantar os nossos olhos e ver que eu não estou sozinho. Que Ele não me deixou sozinho nessa barca furada. Que Ele está comigo. Que ao subir nessa cruz, Ele ali me aguarda e fala: filho, vem. Pode subir, eu estou aqui com você, eu passei por isso antes de você, eu venci, e eu quero que você vença também, então sobe, larga de ser covarde, enfrenta. Mas é difícil, mas é tão complicado, mas é doído sim, mas se algo não morrer em você nessa tempestade, você não vai nascer para uma vida nova, alguma coisa tem que morrer. Tem que morrer em você esse apego desordenado, esse vício, esse apego a esse pecado. E se isso não morrer, como renascer para uma vida nova? Como ter ressurreição sem antes ter cruz, sem ter calvário? Então é necessário que a gente então acredite que Cristo permitir que passamos pela tempestade não é uma simplesmente escolha aleatória, é o caminho da salvação. Tem que ser assim. Por isso, vai ser assim na igreja enquanto todo, vai ser assim na igreja enquanto eu relacionado a Cristo. E a gente vê as coisas acontecendo na igreja, né? Não só na nossa vida, a gente vai ficando apavorado, vai ficando assim, gente, mas será que isso vai dar certo? Será que essa casa não vai cair não, né? Aí a gente vê escândalo atrás de escândalo, aí a gente vê o outro aqui que roubou, vê o outro aqui que não sei o que lá, vê o outro aqui que é pedófilo, vê o outro aqui que largou a igreja e casou, vê o outro aqui que caiu na blitz da cachaça do Vanderick, fala, meu Deus do céu, o que vai ser dessa igreja? Vai acabar. Vai não, bobo, fica tranquilo. A igreja não é minha, não é do pedófilo, não é do que rouba, não é do que bebe, não é de ninguém, de nós. Graças a Deus. A igreja é dele. E Ele é Senhor, Ele é Deus. E se a barca de vez em quando vai dar um saculejo e um ou outro vai pular para fora, a igreja só precisa dele para ser igreja. E Ele é fiel. Ele não nos abandona, Ele não nos trai. Se nós somos covardes e traímos e escolhemos pular para fora da barca, é problema nosso. Mas aqueles que quiserem ficar aqui dentro da barca, Ele nos garante, vai nos levar de uma margem à outra e vamos chegar no bom termo desta viagem. Mas a gente precisa acreditar que Ele é Senhor, que Ele não vai deixar essa barca afundar. Não vai. É Ele que prometeu isso. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Não vou abandonar vocês. Mas a gente acredita nisso? Perguntaram para o cardeal Ratzinger, né? Nosso Papa Emérito aí, Bento XVI. Cardeal, no meio dessa confusão que acontece aí na Terra Santa, né? Palestino contra judeu, essa confusão, gente matando gente, explodindo, bomba e tudo e tal, né? Se Cristo estivesse vivo hoje, do lado de quem o senhor acha que Ele estaria? E o cardeal, com aquela sabedoria dele, né, responde: não tem como responder essa sua pergunta. A sua pergunta está fundamentada em cima de uma tese que é falsa, é uma mentira. Você me perguntou do lado de quem Cristo estaria, se Ele estivesse vivo. A questão é, Ele está vivo. Eu acredito.
Se você não acredita, o problema é seu. Mas Ele está vivo. Você acredita? Nós acreditamos que Cristo está vivo? Nós acreditamos que Ele está conduzindo a barca? Ou a gente está aí dando chilique? Acho bonito demais esse evangelho, gente, porque são 2 verbos. Jesus abre a boca para falar 2 palavras. Ele diz, silêncio. E ele diz, cala-te. O cala-te tem um pronome, singular. Então ele está falando com alguém. O cala-te é para a tempestade, que está urrando. O silêncio, indeterminado, é para mais gente. O silêncio é para os discípulos. Gente, vocês imaginam o Fuá que estava naquela barca, o pau quebrando, o vento entrando, a água soprando, o trem afundando. Como é que vocês acham que os discípulos estavam lá dentro? Tava um samba do crioulo louco, os bichos tudo gritando. Jesus ficou com medo de mandar a tempestade calar e a tempestade não ouvir. Então primeiro ele mandou o pessoal calar. Oxi! Silêncio! Quieta! Quieta! Cala-te para a tempestade. Cala-te. Seus covardes. Seus frouxos. Vocês não acreditam em mim, não? Eu sou o Senhor, eu sou o Deus. E a gente aqui, né? O pau quebrando, o vento soprando, a gente não sabe o que faz. Jesus tem que olhar. Você acredita ou não acredita em mim? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus, né? Ah, mas está afundando. Tá, eu estou vendo. Seu animal. Eu estou cuidando. É minha, não é sua não. Eu sei melhor. Sou eu que cuido. Aí nessa hora do terror, né? É muito fácil a gente começar a olhar assim para os lados e ver que tem outras barcas, né? Lembra do evangelho? Haviam outras barcas com ele, né? A gente olha e vê outras barquinhas passando, umas mais bonitinhas, umas mais confortáveis, umas mais convidativas, né? Você está na barca e você fica nela se você quiser. Você pode pular e ir para outra, tá? Não tem problema. Ou foi o Lázaro que te sequestrou, te amarrou, te jogou dentro dessa barca? Não foi, né? Você está aqui porque você quer, né? Mas tem outras aí, mais confortáveis, né? Tem uma barca aqui na cidade aqui, muito famosa, assim, que muito atrativa, né? Que os jovens, assim, uns pais começaram a me procurar, perguntou se podia deixar os filhos para essa barca, né? Um pouco exótica, assim, né? Que o culto era assim meio diferenciado, assim, era um jogo de luz e tal, strober, som e e tal, aquele tem, Jesus é o Senhor, né? Jesus te ama. Pode deixar meu filho lá nesse culto? Falei, ué, dá um cacete nele primeiro, depois você deixa. Se você quiser ir, que filho meu, cacete numa hora dessa. Mas é muito fácil ir para uma barca dessa, né? Que é tu, é Jesus é o Senhor. E joga na parede e pergunta se tem moral cristã. Pergunta se tem conversão. Pergunta se tem que mudar de vida. Tem não. Paga o dízimo e fica pulando, tá maravilha. Não precisa mexer mais do que isso não, tá ótimo. Tá ótimo. Aí é fácil demais entrar na barca dessa, né? Isso não é um barquinho de pau, não, isso é um Titanic, ué. Aí é muito confortável. Mas a de Cristo tá na cruz. Tá entrando água. Dá medo. Angustiante. Mas tem Cristo. Isso tranquiliza o coração do discípulo. O meu Senhor está comigo e Ele não me abandonará. Ele me garantiu me levar até o outro lado da margem. Essas outras barcas que estão navegando aí, eu não sei se chega. Vou falar que não chega não, porque seria uma heresia, né? O Concílio Vaticano II falou que as outras religiões também, se houver boa índole ali e pelo menos uma sinceridade intelectual e de coração, escapa. Mas, garantido, é só essa aqui que vem com o controle de qualidade em metro e o carimbo de controle de qualidade total 5S. Só essa. Os outros não têm. Então, por isso, amados irmãos e irmãs, diante da tempestade que hoje você vive, diante da tribulação que a sua família passa, que o seu matrimônio passa, que a sua vida profissional passa, que a sua história passa, né? Nós somos chamados
a olhar para o alto da cruz e escutar a voz, né? Vamos para outra margem. É muito mais fácil a gente procurar alternativas mais cômodas, né? Olhar para a cruz e falar, Senhor, mas é aí mesmo, é por aí mesmo. Sobe, larga de ser covarde. Eu venci, eu já passei por isso, eu sei o final da história. Eu já atravessei esse mar aqui milhares e milhares de vezes, eu sei como chegar do outro lado dormindo, pode ficar tranquilo, eu sei. Mas você é livre para vir ou não. Então peçamos a Deus, amados irmãos e irmãs, a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, que recebe esse título belíssimo, né? Stella Maris, a estrela do mar. Essa que mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio de um nevoeiro, né? Nós somos capazes de procurar, opa, aquela estrela ali me conduz. É por ali, né? Então que nós possamos hoje, com a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, acolhermos Cristo como Senhor da nossa vida. E deixarmos Ele ser Senhor, ser Deus. Que Ele possa conduzir a nossa barca. E fazermos com Ele o propósito, né? Senhor, eu não vou reclamar mais. Eu não vou murmurar. Eu não vou dar chilique. Eu não vou dar gritinho, Senhor. Eu vou ficar aqui firme, vou confiar no Senhor. Porque contigo, no meio da tempestade, eu sei que é garantido. Mas em outras barcas, mesmo na bonança e na calmaria, pode ser que eu não escape. Então me dá a graça, Senhor, de perseverar, mesmo na tempestade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.